Oi, oi, oi! O Band Placar está no ar com oferecimento BandBet, terça-feira. E começou, Berna, ou vai começar, já está no ar a Champions League fase oitavas de final. Hoje temos Newcastle versus Barcelona. O Newcastle teve que ir aos playoffs, venceu e agora enfrenta o Barça, que passou direto, tá tranquilo, jogando bem no campeonato espanhol e jogando bem também na Champions League. Uma garotada boa lá, principalmente do meio pra frente, que promete dar trabalho, mesmo jogando fora de casa nesta tarde e noite lá na Europa. Exatamente, o jogo vai ser às 5 horas da tarde no horário de Brasília, à noite lá no continente europeu. Se tudo der certo e te cortando já, o Barça, a tabela ficou boa, dá pra sonhar com uma final. O emparceramento tá legal pro Barcelona, né? Então, assim, já começa enfrentando talvez uma das equipes mais fracas que estão nessas oitavas de final da UEFA Champions League, o Newcastle. Como a gente falou ontem, dá para se aprofundar mais hoje, né, Isa? São dois times que entraram em campo com força máxima no final de semana. O Barcelona para vencer o Athletic Bilbao na Catedral de San Mamés por 1-0 pelo Campeonato Espanhol, e o Newcastle que deu dobronada na partida contra o Manchester City pela FA Cup e acabou se complicando, perdendo o jogo, mesmo atuando no St. James Park, seu campo, por 2-1. O jogo vai ser no nordeste da Inglaterra, a casa dos Magpies, e é o Newcastle que tem um goleiro Ramsdale, né, muito experiente, bom goleiro, já foi do Arsenal, inclusive. Falando em experiência, na lateral direita está o ex-capitão da seleção inglesa, Kieran Trippier, né, com o Malik Thiaw e o Dan Burn no miolo de zaga, com o Lewis Hall na lateral esquerda, né? A gente sabe que o Bruno Guimarães não vai para a partida, afinal de contas sofreu uma lesão muscular até, de certa forma, grave, está fora, inclusive, dos amistosos da seleção brasileira contra a Croácia e França no final deste mês. No entanto, deve jogar com o Willock ou Ramsey no lugar dele. Fato é que os dois outros meio-campistas estarão em campo, os titulares, o brasileiro Joelinton e o italiano Sandro Tonali. Mais à frente devem jogar Murphy, Anthony Gordon como centroavante e Javi Barnes pelo lado esquerdo. Essa deve ser a escalação do Newcastle para essa partida. Em contraponto, o Barcelona tem seus problemas. A gente falou sobre isso ontem. Está confirmada a ausência de dois laterais. Pelo lado direito, o Koundé, pelo lado esquerdo, Baldé. Então, deve jogar improvisado, fraco Eric Garcia pelo lado direito. Inclusive, ele marcou um gol contra naquela goleada humilhante para o Atlético de Madrid no jogo de ida da Copa do Rei. E pelo lado esquerdo, imagino o João Cancelo atuando. No miolo de zaga, Ronald Araújo e Cubarsí. Mais à frente, Frenkie de Jong está fora, então Bernal deve jogar ladeado por Firmino Lopes e Dani Olmo, ou Pedri. E mais à frente, Lamine Yamal, autor do gol da vitória sobre o Athletic Bilbao no final de semana, Ferran Torres ou Lewandowski e Rafinha pelo lado esquerdo. Deve ser essa a escalação do Barcelona, como você bem disse. É um time que está jogando bem sob o comando do técnico Hansi Flick. Não pode chegar mais ao triplete na temporada, porque foi eliminado na Copa do Rei. Só restam, entre aspas, La Liga e UEFA Champions League. Mas ainda assim é um time muito forte, mais forte do Newcastle, que pegou uma carne assada, né? Na repescagem, enfrentou o Karabag do Azerbaijão, lá no Azerbaijão. Já meteu 6, inclusive, na fraca equipe do leste europeu. A BandBet está nessa com uma super odd para você, hein? Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima, ou então digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Aparece aqui embaixo, tá? E aí você será direcionado para a capa do site. Temos aqui, ó, as super odds para Newcastle e Barcelona, com ambas as equipes na somatória marcando mais de 2,5 gols, tá? Pagando 1,82 contra 1,52 na média do mercado. Essas super odds da BandBet estão demais. Afinal de contas, ontem a BandBet, não nós, a BandBet acertou tudo. Porque a super odd dizia que a Lazio venceria o Sassuolo por 2-1. Aconteceu com o gol aos 47 do segundo tempo. E as super odds diziam que o jogo entre o West Ham e Brentford teria mais de 2,5 gols. Terminou 2-2 nos pênaltis, deu a equipe do leste de Londres nas quartas de final
da FA Cup. Vamos continuar falando sobre o UEFA Champions League, afinal de contas, o Atlético de Madrid vai receber o Tottenham que tá na pior no campeonato inglês, hein, Isa? E aí você olha pro confronto e você fala, nossa, quem veio dos playoffs? Surpreendentemente, o Atlético de Madrid e não o Tottenham, porque parece que vira a chave, né? O Tottenham tá muito mal na Premier League, mas na Champions vai fazendo um campeonato até surpreendente. Sim. De qualquer forma, o Atlético venceu o Clube Bruges nos playoffs, se desgastou um pouquinho mais, mas agora enfrenta esse Tottenham que talvez seja um dos times mais acessíveis para sonhar com umas quartas de final. Eu acho também, a gente falava do Newcastle, o Tottenham tá pior ainda na Premier League, né? Lembrando que o Tottenham não jogou no final de semana pela FA Cup, chega mais descansado a essa partida, mas eu achava até que depois da humilhante derrota para o Crystal Palace na semana passada, o Igor Tudor seria demitido. Não dá para esperar muita coisa da diretoria do Tottenham, não. Não, ele continua à frente da equipe inglesa, inclusive o Pedro Porro, quando foi substituído, quebrou o pau com o técnico da equipe dos Spurs, uma cena lamentável, né? De qualquer maneira, um Tottenham que é vice-campeão da Champions em 2019, tem uma certa tradição na competição contra o Atlético de Madrid, que foi vice-campeão em 2014 e 2016, em ambos os casos perdendo para o arquirrival Real Madrid. O Tottenham tem uma série de problemas para essa partida, né? James Maddison é um deles, né? Jogador que é o responsável pela criação. Os dois laterais esquerdos, Destiny Udogie e Spence, estão machucados também, o que abre espaço para o Sousa. No miolo de zaga, a boa notícia é que o Cuti Romero pode jogar. Ele foi expulso diretamente na Premier League na partida contra o Manchester United. Quando você toma um cartão vermelho diretamente na Premier League, você pega 3 jogos de suspensão. Então ele está fora dos jogos da Premier League, no entanto ele pode jogar pela Champions League, né? E deve formar ali o miolo de zaga com 3 defensores do Tottenham, com Danso e Mick van de Ven. Mick van de Ven é o zagueiro mais rápido do mundo. Pelo lado direito deve jogar o Pedro Porro, embora tenha tido essa treta com o técnico Igor Tudor. João Palhinha, Conor Gallagher. Mais à frente eu apostaria em Xavi Simons. Vamos lá. Kolo Muani e Solanke, eu acho que com o Richarlison no banco de reservas, mas não vai ser uma surpresa se o Richarlison entrar em campo. É mais previsível a escalação do Atlético de Madrid, né, que tem como goleiro o ótimo Jan Oblak, pelo lado direito, Llorente ou Molina, Públio, Ranco e Matteo Ruggeri na lateral esquerda, mais à frente, Koke, Cardoso ou Alexander Baena, Ademola Lookman e Llorente, ou então Simeone, e as 2 torres gêmeas lá na frente, Sorloth e Julian Álvares. Esse deve ser o time do Atlético de Madrid. Acho que dá para apontar o favoritismo para a equipe colchoneira, que vai jogar no estádio Metropolitano, né, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília. Portanto, solicito a você, educadamente, por obséquio, que aponte sua câmera para esse QR Code que aparece aqui em cima, ou digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Você será, mais uma vez, direcionado para a capa do site. E aí o que você vai fazer é, você vai botar a página um pouquinho para baixo e tem aqui o botão UEFA Champions League. E aí temos as odds simples para o jogo entre Atlético de Madrid e Tottenham. No Atlético de Madrid, Isa, pagando 1,69 para ganhar um confronto. Bom, o Tottenham está pagando quase R$5. Atlético. Vamos lá. Fechou. 1,69 para o Atlético de Madrid vencer essa partida. O empate 3,74, mas não, né? Não. Vamos na equipe colchoneira, portanto. Seguimos falando nesse especial de UEFA Champions League sobre a competição mais nobre do futebol europeu, quiçá do futebol mundial, com um jogo na Itália, né, Isa? Afinal de contas, uma equipe que veio do playoff, mais uma vai enfrentar agora um cachorro grande nessa competição, né? A Atalanta veio dos playoffs, venceu o Borussia Dortmund, um time alemão, e agora enfrenta outro time alemão, esse num grau de dificuldade um pouquinho mais alto. É verdade que, como o Berna falou, hoje o jogo acontece na Itália, mas a Atalanta recebe o Bayern, que terminou a fase de liga em segundo, e nem se fala no campeonato alemão, né, Berna?
O Bayern tá deitando e rolando. E é um desses times também que a gente pode imaginar ali numa semifinal, numa final de Champions. Eu acho. É muito forte esse time do Bayern de Munique, muito bem treinado pelo Vincent Kompany, né, que vai tendo uma novidade, né? O Harry Kane, que a gente vê na imagem, foi relacionado. Então deve ser o centroavante titular da equipe alemã. E aí, Isa, a gente tem que olhar para o meio de campo, com o retorno do Jamal Musiala, que sofreu uma lesão gravíssima na Copa do Mundo de Clubes, no jogo contra o Paris Saint-Germain. E aí é o seguinte, ele deve jogar atrás justamente do Harry Kane, né? Então a gente imagina esse time do Bayern de Munique definitivamente sem o Manuel Neuer, né? Com o Urbig, Jonas Urbig, goleiro alemão de 22 anos de idade, assumindo a posição na meta da equipe alemã. Pelo lado direito, Laimer, que é um baita lateral, austríaco, o Pamecano, Kim Min-jae, Stanisic, Pavlovic, Joshua Kimmich, já falamos sobre Musiala e Harry Kane. Pelos lados, Olise e Luiz Dias. Já a Atalanta joga numa forma diferente a equipe do Rafael Palladino, né? Com 3 zagueiros. O goleiro é o Carnicetti, que foi convocado, inclusive, pela seleção da Itália, pelo técnico Gennaro Gattuso para a disputa da repescagem para a Copa do Mundo. Os 3 zagueiros devem ser Kosonou, Djimsic e Sead Kolasinac, né, que vai enfrentar a Itália, inclusive, jogador bósnio. Mais à frente, Derrum, Ederson é dúvida, mas deve ir para o jogo. Zappacosta, Belanova. E aí, Zalewski, muito provavelmente, jogando ao lado de Charles de Ketelaere. E Scamacca, péssimo centroavante, né, que foi revelado com muita pompa e circunstância, foi para o West Ham, não jogou nada, mas na Atalanta até que esses caras vão razoavelmente bem. A BandBet está nessa com uma super odd também para esse jogo entre Atalanta e Bayern de Munique, a bola rolando às 5 horas da tarde no horário de Brasília, no estádio Atleti Azzurri de Itália, em Bérgamo, lá no norte da Itália, na região da Lombardia. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima e você será direcionado mais uma vez para a capa do site. E aqui é o seguinte, o Harry Kane, para chutar 3 vezes na casinha, 3 vezes, tá? Ou mais. Pronto, a super odd é essa. Você ganha 4,24 se isso acontecer, contra 3,69 na média do mercado. Gente, o Harry Kane é centroavante, talvez o melhor do mundo nessa temporada. Ótima fase. Ótima fase, brilhando muito. Não sei se vai brilhar na Copa do Mundo, mas é o seguinte, Isa, o cara joga perto do gol adversário. Então, 3 chutes tá fácil. Na meta guarnecida pelo Carnicetti. Tá fácil, hein, Izinha? Eu apostei R$10. Se eu ganhar, 42,40, meu camarada. Dá pra pagar o almoço. Dá pra pagar o almoço, eu te pago o almoço de amanhã, né? Porque o jogo vai ser às 5 da tarde, pode ser? Pode ser. Te convido para almoçar amanhã, então. Vou ser legal com você, você é muito legal. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu a companhia.